em nome de Jesus. É verdade, meu Deus, dá vitória nessa noite. Meu irmão, começa a dizer na sua vida que hoje você vai sair daqui de posse da benção. Vai declarando isto pela fé e diga: eu creio, meu Deus, que eu vou sair daqui, meu Deus, com a minha vitória. Diga hoje, meu Deus, que eu vou sair daqui tocado pelo teu poder. Grande, meu Deus, é o teu poder que faz maravilha, é o poder que opera em nós, meu Deus. E hoje aqui, meu Deus, o Senhor vai se manifestar poderosamente, meus irmãos, e o mal vai sair. Levante suas mãos e declare: Deus, hoje o mal vai sair, a tua unção vai chegar na minha vida. Isso, você pode dizer que a unção vai chegar a unção de Deus. Isso, vai dizendo, vai chegando, Pai, com a tua unção forte nesta noite, meu Deus. Tua unção cura. Declare: envia tua unção para libertar. Quem quer ser curado, diga: envia tua unção. Tua unção. Oh Deus, venha com esta unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus. Oh, vem, liberta o meu ser, meu ser. Peça a Ele: cura-me, Jesus. Cura-me, Senhor. Ele cura. Diga: vem, liberta meu ser. Peça a Jesus: envia a tua unção para curar. Peça a Ele: envia a tua unção para libertar. Libertar. Diga: envia a tua unção para renovar. Para renovar. Peça a Ele, envia Jesus para restaurar. Levante as mãos, diga: cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser, meu ser. Oh, diga: cura, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser, meu ser. E hoje Ele vai te libertar. Pai, eu te peço, fala o coração do teu povo, Deus. A ministração da palavra é um momento de ministração também de unção, porque a cada palavra, a cada versículo que a gente lê aqui, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor estará enviando unção, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê hoje grandes curas, grandes respostas, libertação, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, na certeza que tu, Senhor, hás de operar aqui hoje para a tua glória e para o teu louvor. E aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, que Ele é bonito, Ele é lindo e Ele faz maravilhas. Glória a Deus, amém? Boa noite, povo de Deus. Isso, boa noite, tá fraca, hein, irmão? Misericórdia. Boa noite, povo de Deus. Quem está na fé, diga eu. Que bom que você está aqui, é dia de vitória. Pode sentar, amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Bom, estamos na campanha, meus irmãos, aqui do Vale do Sal, na fé, meus irmãos, do 2 Samuel, ou primeira, né? Samuel? Não, segunda, isso mesmo. 2 Samuel 8:13. Meus irmãos, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus agora, amém? Lembrando também, nós temos as 3 semanas do Eu Vou Vencer na Fé de Abraão, né? Por isso eu estou usando o colete, que a gente estava usando mais no domingo, né? Mas agora estamos usando todos os dias, amém? Para a gente se lembrar, né, irmão, que nós estamos numa fé, estamos num propósito, né? Em nome de Jesus, tá bom? Mas agora vamos direto à palavra que fala de Davi. 2 Samuel 8:13 diz assim: também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal. E a quantidade que ele venceu, quantos foram? Vamos ler. Foram quantos, irmãos?
18.000, amém? Então Davi, meus irmãos, no Vale do Sal foi enfrentando 1, 2, 3, 4 adversários, 5, 6, 10, 500, 1.000 e vencendo. Daqui a pouco 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, ele vencendo, irmão. Ele foi pegando gosto, disse, agora que eu vou mesmo, então vamos lá. E foi lutando, e vencendo. No total foram 18.000 que Davi venceu, 18 adversários, 18 inimigos que se levantaram contra ele, venceu todos, amém, meus irmãos, e tem uma razão, ou várias razões, né? Não pode dizer só uma, foram várias razões pela qual Davi venceu, e vencia, né? Amém, meus irmãos, venceu e vencia, né, meus irmãos, amém? Vamos entender então quais foram as razões por que Davi venceu. Eu já entreguei até hoje 13 razões, 13, amém? Hoje eu quero entregar mais 4. Amém, meus irmãos? Cada semana eu tenho entregado aqui várias razões porque Davi vencia. Se você pegar essas lições, colocar em prática, você vai ter grandes vitórias em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos à lição nova, tá, pessoal? Já vou direto para a lição nova, porque eu já entreguei 13 lições até aqui. Se eu for para falar, relembrar todos, irmãos, vai demorar muito, vai estender muito a reunião, né? Então vamos direto às lições novas, tá, pessoal? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. Agora é 1 Samuel, a gente leu segunda, né? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16 e versículo de número 13, amém? Quem quiser ajuda, os irmãos vão ajudar. Caso você não tenha visto, também você pode acompanhar nas telas aqui da nossa igreja, para ficar mais, né? Para você acompanhar e ver, meus irmãos, que o que estamos ensinando está na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? E no versículo 13, a Bíblia diz assim, vamos ler. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, observe com E maiúsculo, Espírito, que se refere ao Espírito Santo, amém, igreja? Então ele diz, desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele cumpriu a missão dele, voltou à sua terra, à sua cidade, né? Amém? Mas a mensagem está aqui, a primeira lição está aqui. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, amém? Então está aqui a razão, mais uma razão porque Davi vencia, mais uma hoje. Por que Davi vencia, pastor? Porque o Espírito Santo estava com ele, era na vida dele, se apoderou dele, amém, meus irmãos? Inclusive eu comentei pela manhã, também pela tarde, né, de uma série, meus irmãos, que eu comecei a assistir, dei uma pausa, eu quero começar a assistir nos 14 dias do jejum, né, que é uma série evangélica que fala a palavra de Deus, né, chama-se A Casa de Davi, amém? E a série é muito boa, pessoal, amém? Tá na Prime, né? E aí eu estava assistindo um pouquinho dela, rapaz, muito forte, tem vários episódios, eu vou acompanhar no período do jejum, amém, meus irmãos, dos 14 dias, a partir do dia 1, né, amém? E aí, meus irmãos, eu estava observando que o Davi, ele enfrenta o leão. Nessa série mostra o momento que ele enfrenta o leão. Ele entra numa caverna e ele grita, leão, céu! E aí o leão vem para cima, e daí vai para cima do leão e ele vence. Amém, irmãos? Mas por que ele vence? Está aqui a razão. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem quiser vencer batalhas, irmãos, precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer parte da tua vida. Você quer vitória? Busque o Espírito Santo. Sempre eu falo aqui na igreja, você que vem sexta-feira, comece a conciliar a sexta-feira com o domingo, porque domingo é dia de buscarmos mais do Espírito Santo, é dia de nos fortalecer do Espírito Santo, irmão, porque sem o Espírito Santo fica muito difícil a sua vitória ser plena. Você pode ter até algumas conquistas, mas vitória total só se você tiver o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, não vamos muito longe, não conseguimos muito, amém? Com o Espírito Santo, Davi venceu o leão, venceu o urso e depois o gigante e depois aí, 18.000 no Vale do Sal. Ou seja, Davi com o Espírito Santo foi só vitória, foi uma vitória atrás da outra, amém, meus irmãos? Pastor, por que eu só acho que foi por causa do Espírito Santo que Davi venceu, amém, o leão? Porque, irmãos, pega o histórico bíblico, né? Na Bíblia, quem a Bíblia fala de quem venceu o leão. Por exemplo, a Bíblia fala que Sansão, ele venceu o leão, rasgou o leão no meio, amém? Mas quem estava com ele? O Espírito Santo,
Amém, irmão? Tem coisa, irmão, que não dá para você vencer sem o Espírito Santo, não, irmãos. Amém? Tem coisa que você vai fazendo, vai resolvendo aqui e ali, mas tem coisa que só dá se você tiver o Espírito Santo. Libertação é uma delas. Uma pessoa que quer se libertar, seja do qual for o mal, precisa do Espírito Santo. O mal tem que sair e o Espírito Santo entrar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sobre o Espírito Santo, se eu fosse falar, ia até uma vigília, né, irmãos? Amém? Então não vou ficar mais me aprofundar tanto não, mas fica essa primeira lição para hoje, né, irmãos? Porque Davi sempre vencia, porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a diferença, irmãos. Amém? Dê valor a isso. Não esqueça disso, não. Se a sua luta estiver muito grande, lembre-se de buscar o Espírito Santo. Lembre do Espírito Santo. Se você tiver ele, a luta é vencida. Amém? Glória a Deus. Mas não foi só isso. Teve mais coisas que Davi, amém, irmãos, tinha como qualidade que fazia dele um vencedor. Primeiramente, né, irmão, o Espírito Santo que ele comentou hoje, né? Agora, mais uma lição. Vamos agora voltar aos Salmos, né? Salmos 27, versículo 1. Amém? Vamos agora entender por que Davi vencia, pastor. Primeira lição de hoje, né? Amém? Mais uma das lições, né, de hoje é porque ele tinha o Espírito Santo. Mas tem mais uma aqui. Vamos lá. Voltando para os Salmos agora, né? Porque falar de Davi e não ler um Salmo fica difícil. Amém? Mas muito difícil, pessoal. Porque o Salmo está, meus irmãos, aqui, né, o texto, né, do Salmo de Davi, onde ele mostra aqui o porquê que Davi vencia. Por que ele vencia? Quando alguém perguntava para ele, Davi, qual o segredo da tua vitória? Você acha que alguém perguntava para ele, não? Pergunta, as pessoas perguntam para quem vence, rapaz, por que tu conquista tanto? Por que tu conquista? Qual o segredo dessa tua conquista? Qual o segredo dessa tua realização? E a pessoa vai se explicando, tudo mais, né, irmãos? Amém? Tem razões, né, irmãos? Porque a pessoa conquista, vence, né? Vamos lá, então. Olha lá, Salmos 27, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Alguém perguntou para Davi, Davi, por que tu vencia? Aí ele fez um hino, que é a Deus, um salmo, né? E ele disse, o Senhor é o quê? É a minha luz e a minha o quê? Salvação. A quem temerei? Amém, irmãos? Olha só. Aí ele diz mais, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isso aqui, alguém perguntou, Davi, tu não tem medo não, Davi, dessas guerras todas, essa batalha toda? Ele fala, não tenho medo não, sabe por quê? Porque o Senhor é minha luz, é minha salvação. Eu não vou temer nada. O Senhor é a força da minha vida. Ô Davi, tu não tem medo não de faltar força na batalha? Então não, sabe por quê? Porque o Senhor é a força da minha vida. Então eu não vou recear nada, não vou ter medo de nada. Davi mostrava o quê? Uma fé inabalável. Amém, irmãos? Davi mostrava ter uma fé o quê? Inabalável, que não tinha medo. Lembra de Pedro? Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando foi que Pedro afundou? Quando foi? Quando teve medo, né? Amém? Aí Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidastes? O medo é a ausência de fé. Mas Davi está dizendo assim, eu não tenho medo de nada, sabe por quê? Porque o Senhor é minha luz, é minha salvação, Ele é a força da minha vida, eu não vou ter medo de nada. Amém? Então, meus irmãos, se você quer ser um vencedor como Davi, busque ter essa fé inabalável. Uma fé, meus irmãos, que o inimigo pode até se levantar, pode se levantar as tempestades, pode se levantar o vento forte, mas você diz, eu não vou temer, não vou duvidar, vou crer e Deus vai me abençoar. Amém, meus irmãos? Com uma fé inabalável, você vence tudo. Diga amém, meus irmãos. Amém? Então por que Davi vencia, pastor? Porque ele tinha uma fé inabalável. Ele não se deixava temer por nada. O medo, meus irmãos, era algo que Davi, meus irmãos, praticamente desconhecia, pessoal. Amém, meus irmãos? Desconhecia. Não que nunca tenha sentido medo, né, irmão? Mas depois que ele tem o Espírito Santo, irmão, tem medo de mais de quê? Vou ter medo mais de quê? O Senhor é minha luz, minha salvação. Por isso que eu estou falando, irmão, que Davi enfrenta o leão, enfrenta o gigante, mas veja, você não vê medo nele, pessoal, ele não vê medo, sabe por quê? Porque a fé dele era uma fé inabalável. Peça a Deus, Deus me dê essa fé, eu quero ter uma fé inabalável. Não diga a Deus, não estou falando de você pedir a Deus muita fé, eu estou falando de uma fé inabalável, uma fé que não oscila, né, irmão? Não fica oscilando. Você sabe que uma das piores coisas, meus irmãos, é a oscilação. Você pode observar, semana passada faltou luz, não foi à noite? Foi sexta-feira, não foi? Foi na sexta mesmo, inimigo aí, irmão, para atrapalhar, né, irmão? Amém? Aí faltou luz, nem consegui transmitir a live para os irmãos, né? Amém? Mas você vê, né, meus irmãos? A pior coisa que tem é a oscilação. Tem uma hora que caiu, não foi, mulher? Caiu e voltou, caiu. Essa oscilação é a pior coisa que tem, irmão. Queima instrumento, queima as coisas, né? Quando a energia está se oscilando, a melhor coisa a fazer é desligar a tomada. É melhor.
Porque ficar oscilando é o que queima, né? É o que queima os aparelhos, né? Amém, irmão? Então, eu sei se você faz isso. Eu, em casa, faço isso. Eu vejo a luz ficando fraca, voltando, opa, já começa a desligar tudo, né? Quem faz isso também? Por quê? Porque essa oscilação é ruim, irmãos. É ruim. Então não seja um crente que fica oscilando. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu vou para Jesus, amanhã não sei se eu vou para Jesus. Hoje eu vou para a igreja, mas depois não sei se eu vou continuar. Não, pessoal. Seja alguém firme, inabalável, que não vai temer a nada, que não vai temer a circunstância, mas vai crer que Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Essa era a fé de Davi, uma fé inabalável. Diga amém. Amém, meus irmãos? Terceira razão porque Davi vencia. Salmos 34, versículo 1. Amém? Salmos 34, versículo 1. Podia falar um monte de coisa sobre essa fé inabalável, né, irmão? Tem muita lição aqui, né? Mas vamos ficar só com esse comentário e vamos para o Salmo 34, versículo 1. Vamos ver mais uma razão porque Davi vencia. Amém? Já foram 2, agora é a terceira. Hoje eu quero entregar somente 4, tá, pessoal? Vamos lá. Salmos 34, versículo de número 1. O que é que o salmista diz? Louvarei a quem? Ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente aonde? Na minha boca. Mais uma razão porque Davi vencia. Davi louvava, estava sempre louvando a Deus. O louvor fazia parte dos lábios de Davi. Amém, meus irmãos? O louvor estava sempre no lábio dele. Se o louvor estiver sempre nos teus lábios, você se torna um vencedor. Por quê, irmãos? Porque onde tem louvor, Deus habita. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então tu vai para uma batalha, mas vai louvando, você já vai vencendo, porque Deus vai contigo. Amém, irmão? Você vai chegar em casa de um dia trabalhoso, vai para casa, já chega louvando. Você vai ver que aquela tua casa vai ter paz ali, porque você louva. Aonde tem louvor a Deus, Deus habita. Satanás se afasta, irmãos, aonde tem louvor. Satanás não gosta desse louvor a Deus. Ele quer outros louvores, né? Ele quer outras coisas, amém, meus irmãos? Para poder habitar ali. Mas se uma casa tem louvor, Satanás ali não tem lugar. Aprenda isso. Aonde tem louvor, não tem vez para o diabo. Não, pastor, isso aí né? Isso é ditado popular, pastor, que quem canta os males espanta. Não é quem canta, é quem louva a Deus, né? O errado desse ditado é que ele fala que cantar por cantar. Não, se cantar música perturbada vai trazer coisa ruim. Amém, meus irmãos? Mas se você louva a Deus, você traz a presença de Deus para aquele lugar e afasta o mal. Diga amém, meus irmãos. Sabe por que as pessoas estão sofrendo muito? É depressão, é angústia, pessoas oprimidas, precisam se morrer. Sabe por quê? Porque o povo hoje em dia, meus irmãos, vai dormir vendo Instagram, vendo não sei o quê, a vida dos outros, né? É assim. Acorda, deixa eu ver as notícias do Instagram de novo. Meu Deus do céu, não é assim? É. Por isso que o povo hoje está tudo depressivo, irmão. Porque vai dormir, não louva. Acorda, não louva. Amém? Uma senhora falou, pastor, olha para meu marido, pastor. Ele vai dormir vendo notícia de política. Acorda, notícia de política. Por isso que não tem paz. Porque ele não passa o tempo todo louvando. E a Bíblia diz, louve. Davi falou assim, louvarei o Senhor em todo o tempo. Todo o tempo. Dorme louvando. Começa a fazer a partir de hoje. Todo dia bota um louvor para você dormir. Bota um louvorzinho, pronto. Amém? Você vai ver, meus irmãos, que você vai dormir melhor. E vai acordar melhor. Mas quando acordar, já bota mais um louvor. Diga amém. Começa a louvar. Vai para o trabalho, já vai com louvor. Compra até um foninho de ouvido, se for o caso. Amém, irmão? Compra um foninho e já vai para o trabalho louvando. Amém, igreja? Quem está entendendo, pessoal? Começa a botar o louvor como parte do teu dia. Como parte do teu dia. Para você ver a diferença, até a tua produção. Se você trabalha com produção e tudo mais, vai ser melhor. Amém? Opa, no meu caso não tem como, em algum momento, numa aula, professor, né? Mas no intervalo, pega um louvor, bota um louvor. Deus vai para isso, Deus vai estar naquele ambiente. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém, irmãos? Ô pastor, por que Deus gosta tanto de louvor? Por que Deus gosta tanto de louvor? Porque onde tem louvor, irmãos, tem uma coisa chamada gratidão. Amém, irmãos? Aonde tem louvor a Deus, Deus está vendo ali gratidão. Que quantas vezes você vai louvar e está passando um momento difícil. Então Deus gosta muito de quem louva e atrai a presença de Deus, porque quando você louva,
você está dizendo: Deus, eu estou grato ao Senhor, graças ao Senhor. Amém, irmãos? E Deus gosta de gratidão. Deus gosta de gratidão. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é você ser grato todo dia. Todo dia ser grato a Deus. Ah, mas eu só tenho um pouquinho. Mas dê graças a Deus. Daqui a pouco aquele pouquinho se multiplica. Diga amém, meus irmãos? O povo de hoje em dia não sabe agradecer pelo pouco, não. É por isso que não prospera. É por isso que Deus não dá mais. Louva a Deus pelo pouco. Louva a Deus. Amém? Ah, hoje eu trabalhei, ganhei um pouquinho. Graças a Deus, meu Pai, por esse pouquinho hoje. Amanhã vai ter muito mais. Amém, meus irmãos? Jesus, quando multiplicou os pães e peixes, ele pegou o pão, o peixe, levantou para o céu e disse: graças te dou. Mas graças te dou por 5 pães e 2 peixes? Como é que é isso? Irmão, vamos aprender a louvar, pessoal. Ele louvou por 5 pães, ele deu graças a Deus por ter 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E só isso já foi motivo para ele agradecer a Deus. O que aconteceu com os 5 pães? Louva a Deus, irmão. Dorme louvando, acorda louvando, faz as coisas louvando, e tu vai ver, irmão, que as bênçãos se multiplicando em nome de Jesus. Davi vencia, porque ele era ele era um camarada de louvor, gostava de louvar, louvava de manhã, louvava de tarde, louvava de dormir. Ele disse que louvava o tempo todo, ia para a guerra, ia para o Vale do Sal, mas já ia louvando. Começa a louvar, que a vitória vem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos terminar mais uma lição para fechar hoje. Pastor, tem mais? Tem, ainda tem semana que vem entrega mais, mas para hoje não fica muito extenso, né, irmãos? Amém? Mas vamos lá, mais uma, vai terminar agora, mais uma lição sobre Davi. Salmo 57, versículo 7, vamos lá? Porque Davi vencia. Vamos lá, já vimos que hoje a gente viu que Davi era cheio do Espírito Santo, tinha uma fé inabalável, era um adorador, era alguém que louvava o tempo todo. E aí vem a 4ª lição, vai te aprender, amém, irmãos, o segredo das vitórias de Davi. Mais um segredo aqui, ó, Salmo 57, versículo 7, o que ele disse? O que Davi declara? Amém? Ele disse o que? Preparado está o meu coração, ó Deus. Amém, meus irmãos? O que ele está dizendo? Preparado está o que? O meu coração. Agora ele fala de novo, 2 vezes Davi fala, e tem uma razão porque ele fala 2 vezes, viu, irmãos? Vamos ler de novo, vamos lá. Aí ele fala primeiro, vamos ler de novo, no início: preparado está o meu coração, ó Deus. De novo, ele diz: preparado está o meu coração. Aí ele diz: para quê? Amém? Para quê? Para o que estava preparado o coração dele? Aí ele termina dizendo: para cantar, olha lá, cantarei e salmodiarei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui tem dois entendimentos aqui de Deus. Você quer vencer como Davi, irmãos? Tem o coração preparado para louvar a Deus, para cantar a Deus. Amém? E precisa ter o coração preparado, precisa. Aqui tem 2 sentidos. Primeiro, você tem que ter um coração preparado para quando você receber a bênção, não esquecer de louvar a Deus, de agradecer. Você não pode esquecer disso. Tem gente, meus irmãos, que nem quando recebe a bênção tem boca para louvar, não abre a boca para agradecer, não abre a boca para glorificar. Por isso a bênção dele nunca é maior, é sempre bênçãos pequenas. A bênção maior Deus só dá para quem tem gratidão, capacidade, meus irmãos, de reconhecer os feitos de Deus. Se Deus fez algo na tua vida, agradeça. Se Deus te deu alguma coisa, agradeça, dê testemunho, glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? Você está preparado para agradecer a Deus quando Ele te der muita saúde, muita prosperidade? Você está preparado para agradecer a Deus quando Ele te abrir uma grande porta? Diga amém. Porque nem todo mundo tem um coração preparado para contar o testemunho, irmãos. Eu já vi muita gente receber a bênção, ficar caladinho, né? E aí depois de um tempo, ele pegou: e aí, meu, eu tenho uma bênção? Ah, rapaz, eu tenho, porque eu fico com vergonha. Quer dizer, não está com o coração preparado, irmão. Nós temos que ter o coração preparado para testemunhar, para agradecer a Deus e público, falar o que Deus fez. Prepare seu coração e dê seu testemunho, glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? Mas ele fala 2 vezes: preparado está o meu. Ele fala quantas vezes? 2. A segunda vez, sabe por que ele fala a segunda vez? Porque nem sempre você vai ter, meus irmãos, uma cura para agradecer.
uma porta aberta que Deus abriu para agradecer. Nem sempre você vai cantar a Deus, louvar a Deus, debaixo de vitória. Às vezes você vai ter que louvar a Deus, meus irmãos, em uma situação difícil. Tem gente que até está preparado para dar o testemunho quando as coisas estão boas, né? Ô pastor, eu sempre dou meu testemunho, eu sempre louvo a Deus. E no momento difícil, e no momento complicado, né? E no momento que a porta fechou, você louva a Deus? Ô pastor, eu vou louvar a Deus porque a porta fechou. Não, você louva a Deus porque se uma porta fechou, Deus tem uma melhor para você. Diga amém. Amém, meus irmãos? Nem sempre as pessoas louvam a Deus quando as coisas estão difíceis, irmãos. E um bom exemplo de quem tinha um coração preparado para louvar a Deus nos momentos mais difíceis é o Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e é bom deixar claro, por perseguição religiosa, porque ele expulsou o demônio de uma jovem, e esse demônio que ele expulsou, a menina, depois que o demônio saiu dela, não conseguia adivinhar mais nada, né? Perdeu o poder de adivinhar, porque o poder não vinha dela, era o demônio que falava para ela. O demônio foi embora, como é que ela ia conseguir ouvir o demônio mais? Resultado, os empresários que estavam ganhando de lucro com ela, por causa das adivinhações, amém, ficaram com raiva, foram atrás dos magistrados e botaram Paulo e Silas na prisão. E eles na prisão foram espancados. Olha a situação, vamos ler, Atos 16, 23. Atos 16, 23. Aí eles na prisão foram espancados, foram humilhados. A Bíblia diz, meus irmãos, aqui, que eles foram acorrentados no tronco. Imagine, irmão, que situação, né, pessoal? Foram açoitados. Olha o versículo 23, vamos ler. Atos 16, 23, olha lá. Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés aonde? No tronco. Eu estava vendo esse dia, irmão, um filme, né, sobre o tempo da escravatura, o tempo difícil, né, irmãos? Amém? E eu estava vendo nesse vídeo vários presos, né, escravos, sendo colocados no tronco ali, amarrado, acorrentado, sendo chicoteado. Eu disse, poxa, como sofreu esse povo, né, irmãos? Mas Paulo e Silas passou a mesma coisa. Foram açoitados, foram espancados, né, irmão? Presos no carro e amarrados no tronco, os pés dele. Pegaram aquele troncão assim, ó, preso lá, e botaram a corrente nos pés e no tronco, amarrado eles. Aí eu lhe pergunto, é fácil louvar agora? E aí? Está preparado para louvar a Deus numa situação dessa? Eles estavam preparados para louvar a Deus, irmão. Mesmo nessa circunstância. Você está preparado para louvar a Deus? Amém? Quando a fatura do cartão chegou e tu não tem dinheiro para pagar? E aí? Né? Você está preparado para louvar a Deus, irmãos? Quando de repente você diz, pastor, eu não tive dinheiro para fazer uma feirinha para dentro de casa? Você está preparado para louvar a Deus, meus irmãos? Quando você só tem um cuscuz seco, não tem mais nem a mistura, só tem um cuscuz seco lá para comer. Está pronto para louvar a Deus, irmãos, nessa circunstância? Então Davi disse, meu coração está preparado 2 vezes. Tanto quando eu tiver uma graça alcançada, eu vou testemunhar. Quando eu tiver num momento difícil, eu também vou louvar. Eu vou cantar, eu vou salmodiar. Então Davi vencia, porque tinha um coração preparado para louvar a Deus. E Paulo e Silas também mostram isso, ó. Olha o que acontece quando você louva a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você tem um coração preparado para louvar a Deus em circunstâncias adversas. Olha o versículo de número 25. Diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem, irmãos? A Deus. E os outros presos os escutavam. Eles estavam cantando hino a Deus na prisão. Eles estavam louvando a Deus na cadeia, irmãos. Estavam louvando a Deus debaixo de injustiça. Olha o que acontece quando você louva a Deus nessa hora. O sobrenatural de Deus, ó. Versículo 26. E de repente, quando você começa a louvar, irmãos, olha lá, de repente vem a providência, viu? Olha lá. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem, irmãos? De todos. A prisão de todo mundo, irmão, se abriu. Diga amém, igreja. Sabe por quê? Amém? Porque eles aprenderam a louvar a Deus. Olha, eles estavam com o coração preparados para louvar a Deus aqui na prisão. Amém, meus irmãos? Nesse momento difícil, a gente precisa louvar.
Amém? Passou a porta, fechou. Louve a Deus, porque se fechou, aquela não era a sua não. Tem a sua que Deus vai abrir, e a sua vai ser muito melhor. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então louve a Deus, meus irmãos. E seja qual for a situação, tenha o coração preparado. Recebeu uma vitória, esteja preparado para agradecer por aquela vitória. Amém? Pastor, agora estou no momento mais difícil. Então continue louvando a Deus, porque logo, logo chegará a provisão. Glória a Deus, meus irmãos. Então essas foram as 4 lições de hoje que eu aprendo com Davi. Guarda ela no teu coração e você vai vencer o inimigo. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Louve a Deus, pessoal. Tem um coração preparado para isso, né? Que a gente aprendeu, né? Que a gente tem que louvar o tempo todo. Mas e no momento difícil? Também. Diga bem. De um momento difícil, tem o coração preparado, porque não é fácil. O Jó também é outro. Aí dá para falar muito exemplo, né, irmão? O Jó era outro, que tinha um coração preparado, irmão. Quando ele perdeu, meus irmãos, a fazenda, ele louvou a Deus. Perdeu a fazenda todinha, louvou a Deus. Amém? Perdeu os filhos, louvou a Deus. Amém, irmãos? Perdeu a saúde, louvou a Deus. E no final, meus irmãos, Deus deu a ele tudo de volta em dobro. Diga amém, irmãos. Mas se o coração dele não tivesse preparado, hein? Tinha blasfemado contra Deus, né? Tinha se irado contra Deus, e no final ele tinha morrido sem nada. Mas como ele louvou a Deus, ele venceu. Diga, eu vou vencer também. Amém, irmãos? Essa noite é noite de vitória. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. É noite de vitória. Diga, eu vou vencer. Quem está preparado para louvar a Deus hoje? Diga eu. Ih, está muito fraco, meu Deus do céu. Quem está preparado para louvar a Deus? Diga eu. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Mas antes, deixa eu perguntar aqui: quem essa semana a sua fitinha caiu? Vamos lá. O irmão caiu quantas vezes? Caiu uma vez, vamos lá. Quantos nossos tinha dado na fitinha do propósito? 3, e mesmo assim caiu, amém, irmãos? Quem mais a fita caiu? Vamos lá. Pastor, minha fitinha caiu. Tem mais alguém? Teve essa experiência, né? Pastor, a minha caiu. A minha semana passada caiu. Essa minha semana não. A do meu caiu também. Quantas vezes? Uma só? Uma só. Estava bem amarrado mesmo. A fitinha. Estava bem preso mesmo. Olha aí, meus irmãos. Eu pergunto assim, meus irmãos, porque vamos dizer, né? Estava afrouxado, pastor, estava floquinho. Não, você estava bem preso, amém? Teve um irmão que falou assim: pastor, a minha tinha amarrado 6 nó, que ela estava meio grande, né? A fitinha dele. Aí amarrou 6 vezes, irmão. E os laços se desfez ali. Pastor, o que é isso? Livramento, pessoal. Jesus, qual é a fé no nosso propósito? Paz, saúde e proteção divina. Amém, meus irmãos? Então agora vamos passar no Vale do Sal. Cadê os irmãos com a fitinha? Vamos lá, fitinha com a tesourinha. Aí vai cortar a fita antiga, tá, pessoal? Venham todos pro lado de cá, por favor. Agora você passa, o mal não passa. Agora vamos passar aqui no Vale do Sal, tá, gente? Fique em posição. Isso, em nome de Jesus. Eu vou consagrar aqui o Vale de Sal. Deus, eu consagro a ti. Tem a tesoura aí? Pode ir cortando devagarinho, irmão, mas aguarda que eu vou consagrar, viu? Pai, eu consagro agora o Vale do Sal. Coloca aqui o teu poder, Jesus, no Vale do Sal. A tua palavra diz que Davi, meu Deus, venceu no Vale do Sal. E eu tenho certeza que essa pessoa, meu Pai, também vai vencer. Essa pessoa que aqui vai passar, meu Deus, vai ter vitória na sua vida, vai ter vitória na sua casa. Ah, meu irmão, o mal que estava contra você, o mal que estava contra a sua vida, que se levantou, talvez na sua rua que você mora, em casa, no trabalho, esse mal agora mesmo, quando você passar aqui, você passa, o mal não passa, em nome de Jesus. Pode começar a passar agora, igreja. Isso, vai passando agora. Deus toca o teu poder do alto da cabeça, plano dos pés, pode ir passando. Passa, Deus, o teu poder forte agora, vai dando vitória a essa pessoa, meu Pai, do alto da cabeça, plano dos pés, vai libertando, meu Pai, essa pessoa do mal. Arranca, Deus, toda ação maligna, toda ação contrária, meu Deus, vai arrancando agora, vai até o final, vai arrancando agora, meu Deus, toda ação do mal, em nome de Jesus Cristo. Isso, até o final, vai marchando. Agora todo mal que houver vai saindo agora. Ó, Deus vai tocando o teu poder forte do alto da cabeça a plano dos pés, meu Deus, agora, e vai arrancando agora, meu Pai, toda maldição. Levante suas mãos para o alto. Você que já passou, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro todo mal cortado, desmanchado, desfeito, destruído, em nome de Jesus. E diga: meu Deus, quando eu colocar as mãos sobre a minha cabeça, diga: toda maldição, todo mal, vai embora, saia, em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça agora, meus irmãos. Coloca a mão na cabeça e pede para Jesus queimar todo mal. Meu Deus, queima, 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 queima. Jesus vai queimando.
Todo mal seja agora queimado, 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 destruído. Aonde houver algum mal, meu Deus, vai tocando, meu Pai, o teu poder forte, do alto da cabeça até a planta dos pés. E aonde houver alguma entidade maligna que se levantou contra essa pessoa, aonde houver algum demônio, meu Deus, agir na saúde, agir no casamento, na família, nas finanças, eu ordeno agora, espírito de atraso, espírito de amarração, vamos, saia daí agora. A Deus eu peço, mas a você, demônio, eu dou uma ordem agora mesmo, que você, espírito maligno, começa a sair dessa pessoa, começa a largar essa pessoa agora, vamos. Aonde tem algum mal, ó Deus, toca o teu poder da cabeça aos pés e queima agora, Jesus, queima agora, Jesus, pede para Jesus queimar, meu irmão, pede para Jesus queimar. Jesus vai queimando agora. O mal não pode ficar, o mal não pode resistir ao poder de Deus. Meu Deus, passa agora da cabeça aos pés, passa forte, meu Deus, da cabeça aos pés. E aonde houver um mal alojado, e aonde houver, meu Deus, um mal escondido, o mal, meu Deus, é ali que encostou. Por isso que tem demônio que se chama de encosto, irmão, porque ele encosta mesmo, viu? Tem casos que o mal encosta mesmo e as coisas começam a dar errado, mas eu paraliso esse mal, eu paraliso esse demônio e digo agora mesmo: espírito imundo, sai desse corpo, sai dessa vida, sai dessa mente. Esse corpo não é teu, essa vida não é tua. Vamos, em nome de Jesus, todo mal vai saindo agora. Vamos, a ordem é essa, meus irmãos. Não dê acordo com o inimigo, pessoal, não tem acordo com o mal. Eu digo: mal, vamos, bate em retirada, demônio, um trabalho de macumba, um trabalho de uma encruzilhada, um trabalho em uma mata. Vamos, demônio, sai daí agora, queima, Jesus, queima. Alguém que é vítima aqui de uma inveja, meu Deus, tem gente aí, meu Deus do céu, que é vítima de uma inveja, é gente que está carregado, meu Deus, mas vai queimando, meu Pai, oh meu Deus, vai queimando forte. Queima forte, Jesus, aquele trabalho, aquela obra maligna, aquela praga. Alguém lançou uma praga, alguém disse que essa pessoa não ia ter paz, alguém disse que essa pessoa ia sofrer. Eu amarro essas palavras, eu repreendo, eu desmancho agora as palavras de maldição, as palavras do mal lançado, o mal feito. Eu ordeno agora mesmo, espírito, vamos, saia, e diga assim comigo: Senhor Jesus, toca o teu poder agora na minha vida, e quando eu tirar as mãos, diga todo mal, diga vai embora, e em nome de Jesus, bate em retirada e saia, em nome de Jesus, diga todo mal, sai, tira a mão da cabeça e diga sai, mais uma vez, sai todo mal. Agora passa a mão na cabeça, da cabeça aos pés, e diga sai doença, sai dor de cabeça, dor nas pernas, dor no braço. Passa a mão aí mesmo, passa a mão no local da dor, onde tem uma enfermidade, tem uma pedra no rim, tem uma pedra de vesícula, tem um que aí? Manda sair agora o caroço, sai o mioma, sai agora, sai o mioma, some tudo, é a varíola, é o problema de circulação, agora, sai, passa a mão, dor na pé, dor no braço, dor nas costas, dor de cabeça, dor na garganta, todo mal, em nome de Jesus, diga sai, em nome de Jesus. Agora levanta a fita branca para o céu, meus irmãos, e declara assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro essas 3 bênçãos na minha vida: paz, saúde e proteção divina, em nome de Jesus. E aquele que quer, diga obrigado, Jesus, pela tua bênção e pela tua libertação, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte para Jesus. Eu já estou abençoado pela fé, eu já estou abençoado
Eu já estou abençoado pela fé. Porque os curados pela fé, declara aí, ó. Eu já estou curado pela fé, já estou. Vai louvando dizendo, eu já estou curado pela fé, porque eu creio em Jesus de Nazaré. Passa por aqui, Senhor. E passa por aqui, Senhor, passa por aqui, curando os enfermos, libertar de todo mal. O Senhor está aqui, então passa por aqui. O Senhor passa por aqui. Amém, glória a Deus, irmãos, amém? Quem crê que todo mal já saiu, diga eu. Oh, glória a Deus. Louvou a Deus. Quem louvou com fé a Deus, amém? Então o mal saiu mesmo, pessoal. Glória a Deus, tá? Pode sentar em nome de Jesus. Os irmãos vão passar para ajudar você a colocar a fitinha. Alguém que ajuda aí, irmãos? Isso, ele vai ajudar você a colocar a sua fita branca e declarar pela fé. É um ato de fé, tá, meus irmãos? Como Raabe colocou o fio escalado na janela, a gente está colocando aqui no braço, declarando, meus irmãos, paz, saúde e proteção divina. Diga de maneira que o mal sai e não pega nada na minha vida, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Alguém mais quiser ajuda, os irmãos vão ajudar você a colocar a fitinha. E você que já colocou, levante o braço, está com a fita branca assim, ó, e você vai declarar comigo 3 vezes. Vamos lá? Eu declaro essas 3 vezes na minha vida, Manuel, em nome de Jesus. Diga paz, saúde e proteção divina. Mais uma vez, paz, saúde e proteção divina.